aqui estamos nós. Essa é uma frase do Rick, do primeiro volume do The Walking Dead, assim que ele chega em Atlanta. Para quem não conhece o seriado dos mortos-vivos, por assim dizer, o Rick acorda, né, depois de alguns dias no hospital. Ele acorda de uma espécie de coma, enfim, não sei muito bem o contexto ali. Ele acorda num mundo zumbídico, né? Num mundo tomado por zumbis. Então ali, a partir daquele momento, ele está um pouco atordoado e, em resumo, ele corre, ele procura, ele se dá conta que ele está cercado por zumbis. E aí ele vai para Atlanta. Então essa frase é quando ele chega em Atlanta e observa que o mundo está tomado por zumbis. E por que ele vai para Atlanta? Ele vai para Atlanta porque ele espera ali, de certo modo, encontrar aquele estado weberiano, aquele estado que exerce o poder da violência e aquele estado que ao mesmo tempo administra o mundo, administra a nossa vida, né? E essa frase é muito ilustrativa, porque dá início a uma narrativa de muito sucesso no cinema e que, ao nosso juízo aqui, tem muita relação com o desenvolvimento das cidades. E aí é o gancho para a gente iniciar essa discussão sobre cidades nesse canal que é chamado sobre cidades, zumbis e neoliberalismo. Esse canal é apenas um registro, né, de questões que foram colocadas na turma de geografia urbana com os alunos. Então, portanto, os alunos não têm culpa disso, eu que fiz esses registros, né? Então ele tem essa motivação de um registro que a gente brinca em aula pré-apocalíptico. Esse canal, portanto, nasce de 3 questões. Ele nasce pelo amor e pelo gosto pelas cidades. Eu gosto de estudar cidades. Ele nasce pela admiração do universo zumbídico, isso desde o período do Romero lá atrás, né? A Madrugada dos Mortos-Vivos, Noite dos Mortos-Vivos, né? Além dos clichês, os filmes de zumbi e o HQ, e aqui eu estou me baseando no HQ do The Walking Dead, eles são muito interessantes e são muito populares. Então são narrativas que favorecem a comunicação. E, em terceiro lugar, pelo medo do neoliberalismo, né? Esse é o conceito-chave que nos guia aqui. O nosso conceito-chave de discussão é o neoliberalismo, né? O mundo atual, se a gente pensar bem, ele tem marcado o encontro de 2 tendências muito, muito, muito perversas. A primeira é o neoliberalismo, né? E a gente não pode reduzir o neoliberalismo apenas a uma tendência econômica, apenas a variável econômica, apenas a dimensão econômica. O neoliberalismo é muito mais que isso, ele é muito mais que uma doutrina econômica. Ele, para usar a expressão do Dardot e do Laval, ele é uma nova razão do mundo. E é isso que a gente vai discutir. Mas ao lado do neoliberalismo, nós temos um outro par, né, que é o par formado pelo obscurantismo e pelo anti-intelectualismo, que também toma conta do mundo e, portanto, toma conta das cidades. É isso que a gente vive hoje com muita clareza no Brasil, né? E essas 2 tendências, neoliberalismo e obscurantismo, se encontram nessa quadra, por assim dizer, da nossa história, num lugar chamado cidades. Isso é relativamente óbvio por causa da própria dinâmica da urbanização, né? Como que a gente vai organizar para discutir, para fazer esse registro pré-apocalíptico aqui? Nós faremos ele de 3 formas. Primeiro, nós discutiremos a teoria e temas relativos à cidade. Portanto, discutiremos a urbanização, discutiremos segregação, discutiremos desigualdade social, discutiremos a relação entre trabalho e habitação, a invisibilidade, enfim, conflitos urbanos, tudo aos olhos da teoria crítica. É isso que nós faremos aqui. Não há nada que não seja, nós não anunciaremos nada que não seja crítico, pelo menos ao nosso juízo. Então, esse é o primeiro, por assim dizer, o primeiro gancho das conversas que nós faremos aqui. Conversas muito rápidas, como eu disse, para registro. O segundo são autores. Nós escolheremos uma série de autores e discutiremos esses autores aqui, né? Então, autores como Mike Davis, David Harvey, ou mesmo Italo Calvino, China Mieville, enfim, um universo de autores da geografia ou não da geografia, não há problema. Nossa questão é focar a cidade. Autores brasileiros também, que não faltam bons autores brasileiros que tratam a temática urbana, né?
O nosso foco é esse. O autor trouxe uma contribuição, ao nosso juízo, significativa para discutir a questão urbana, nós discutiremos. Faremos aqui um apanhado da obra do autor, sem, é claro, tocar na questão biográfica, porque não nos interessamos por isso. Interessamos pela obra, e não pela vida do autor, pelo universo particular que ele vive, pelos conflitos. Não. Queremos entender a obra desse autor. Então, esse é o segundo caminho. E o terceiro caminho, que nós também discutiremos, é cinema. Alguma coisa relacionada a cinema. Sempre nessas intervenções nós faremos alguns links com filmes. Isso porque, não porque eu seja um cinéfilo, que eu não sou, né? Nós faremos isso porque nós aproveitaremos da narrativa. O nosso interesse é vulgarizar um pouco o conhecimento no sentido positivo, para que as pessoas e aqueles que estejam dispostos a conversar conosco possam extrair algo do que está aí. E esse é o nosso, o que está aí, que eu digo, no cinema, na internet, na Netflix, em tudo quanto é, qualquer plataforma, né? Então esse é o nosso objetivo. Portanto, qual é para a gente finalizar esse primeiro encontro, nossa referência aqui em termos de debate, a nossa referência de horizonte, a nossa referência utópica, e a gente vai discutir utopia e distopia também, sempre será a cidade grega, né? Sempre será a ambição da polis grega, né? O que era a polis grega? A polis grega era um espaço geométrico, mas também era um espaço de gramática, né? O que eu quero dizer com isso? Era um espaço físico bem delimitado, mas também era um espaço do falar, era um espaço do discurso, é um espaço, como alguns filósofos já colocaram, da persuasão. O Aristóteles dizia no livro A Política que uma cidade é feita de pessoas diferentes, que pessoas iguais não podem fazer uma cidade. Desse entendimento surge a ideia de comunidade política, né? Surge a ideia de diferenciar no cerne desse espaço geométrico e desse espaço geográfico aqueles que podem ou não participar da vida pública. E como participa da vida pública? A partir do discurso, a partir da persuasão, a partir, sobretudo, da política. E esse é o gancho que a gente quer fazer aqui. Em um mundo dominado por zumbis, não há política. Porque os zumbis não fazem política, né? Se você pegar todas as narrativas zumbídicas, especialmente The Walking Dead, a gente pode perceber em toda a narrativa que a construção que é feita é sempre no sentido de tentar voltar a fazer política, de tentar voltar a negar a violência como meio de comunicação. E por isso, no caso do The Walking Dead, os zumbis em determinado momento somem e você começa a constituir comunidades de interesse, comunidades políticas, né? Porque aquele mundo que era o mundo dos coletores da sociedade pós-industrial não existe mais. E você começa a fazer comunidades. Alexandria é uma comunidade, o reino é uma comunidade. Eu sei que pode parecer, para quem não conhece essas narrativas, algo estranho, mas não é. É um regresso, é um olhar retrospectivo sobre a forma como nós construímos esse lugar sedentário chamado cidade, e que a partir deste lugar sedentário chamado cidade também construímos uma forma e um fazer político. É essa que é a questão. Portanto, e por isso que este canal é apenas um registro pré-apocalíptico, uma conversa com alunos de geografia urbana para registro. Portanto, aqui nós não pediremos curtidas ou compartilhamentos ou essa coisa toda, porque é só um registro, né? E nossa primeira conversa formal em termos de tema será sobre o neoliberalismo e a cidade. Então, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Até mais.